Em qualquer lugar que você trabalhe, você tem que sempre fazer a base muito bem feita. Independente de onde você esteja ou de quem você estiver gerenciando, entenda que são pessoas que têm necessidades. Cada uma é uma história diferente. Quando eu fui montar a empresa, eu falei, nossa, eu vou ser o dono de empresa diferente de todas as empresas que eu passei, que eu chamo de bagagem. Eu fui pegando algo bom. E aí eu falei, olha, aqui eu sinto que o meu trabalho já foi feito e aí eu preciso agora fazer algo para o Luan. Teve um momento sim, Anderson, que assim, será que é isso? Acabamos? Show. Muito obrigado aí, viu? Valeu. Obrigadão, Imagina. cara. E aí, Gilson? Muito bom, adorei. Queria aproveitar e te fazer um convite para você participar do Rota do Fundador. Com certeza. Bora? Vamos Então, lá? vamos lá agora. Vamos lá. Fechou. Vamos lá, seja bem-vindo aqui agora. Muito obrigado. Por favor. Obrigado pelas honras. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Rota do Fundador. Hoje nós vamos ter a honra de entrevistar o senhor Luan Frey, dono da Barbearia Salvage, que fica ali no Tatuapé, atrás do shopping Tatuapé, literalmente ali. Ali é a rua Domingos Agostinho, João? Isso. É Domingos Agostinho, né? Domingo Agostinho 88. Muito bem. O shopping ele é 91 e ali literalmente na saída principal, né, dali do shopping. Quase perto da C&A, né? Quase próximo da saída da Da C&A. C&A, muito bem. Ô Luan, conta um pouquinho pra gente quais são os principais serviços que você presta ali na barbearia. Claro, além de cortar cabelo e fazer barba, né? Sim. Edson, primeiro eu quero agradecer, né, o convite. Quando você mandou, né, tem acho que umas 2 semanas que estamos aí conversando, fiquei super ansioso. Eu sou fã do teu trabalho. Oh, obrigado. Conversou um pouquinho ali e falou um pouco sobre esse estilo de programa. Então, parabéns, muito obrigado pelo convite. Então, a Barbearia Salvage, desde o começo eu sempre conversei com a nossa equipe, né? Vamos primeiro fazer o arroz e o feijão muito bem feito. Eu acho que em qualquer lugar que você trabalhe, você tem que sempre fazer a base muito bem feita. Então, nosso trabalho lá, tanto do corte, da barba, ele é o carro-chefe, né? E fazendo muito bem feito. Hoje trabalhamos com ozônio, trabalhamos também a barba com toalha quente, né? Que isso ajuda bastante. Fazemos limpeza de pele, todo tipo de coloração, todo tipo de alisamento. Mas eu falo que assim, sempre o carro-chefe tem que ser um corte e uma barba muito bem feita. Você já tinha liderado alguém em alguma outra oportunidade ou é a sua primeira experiência como empresário e como líder? A minha primeira formação é recursos humanos. Então a minha primeira formação, eu me formei novinho, eu saí da escola, já fui fazer RH. Era o que, na época, o meu salário, eu trabalhava como office boy. E aí era o que o meu salário conseguia pagar, era a faculdade de RH, né, na época. Eu falei, então vou fazer primeiro RH. Meu sonho sempre foi fazer moda. E aí eu falei, cara, não é uma realidade para mim, eu venho de uma família muito simples. A faculdade de moda era 10 vezes mais caro do que uma faculdade de RH. E aí eu falei, então vou fazer RH, quem sabe um dia, né, depois eu pulo para moda. E aí então a minha primeira formação foi RH, onde eu comecei a trabalhar como office boy. Passando ali no primeiro semestre já consegui entrar na área de RH, né, fazendo ali toda a parte burocrática. Depois eu fiquei mais ou menos ali na área de RH com 6 anos. Depois disso eu fui para gerenciar loja em shopping. Caramba! É uma coisa nada a ver, mas aí eu queria já tentar ir para a área da moda. Eu falei, eu preciso ir para a área de criação. E aí isso é mais fácil eu estando já lá trabalhando na loja. Quando abrir uma oportunidade, uma vaga, eu já vou estar ali, vou conseguir ter um acesso mais rápido. Boa! E aí eu já estava fazendo a faculdade de moda.
Enfim, trabalhei 3 anos, né, ali em shopping, gerenciando, e aí foi sim a minha primeira experiência gerenciando. Gerenciar barbearia é uma forma, gerenciar loja é completamente outra, então não tem nada a ver. Lá eu era contratado, né, para fazer o meu papel ali de gerenciar. Hoje eu sou empresário, que aí eu acho que muda totalmente. muda completamente. Agora, pegando um gancho aqui sobre o que você falou do shopping e trazendo um pouco de uma conversa que a gente estava tendo em off, para você, o que você entende dessa dinâmica de gerações, que era o que a gente estava falando, né? Então, você gerenciou uma loja no shopping lá atrás. Sim. E hoje você gerencia uma galera autônoma, né? Ou seja, você é empresário e gerencia pessoas que são empresas, né? Individuais. Como que você entende que isso traz... Como que você entende essa questão da diferença das gerações? Edson, é uma diferença grande, tá? Quando eu falo que você está gerenciando empresas, né? Cada uma ali é um PJ. Ele é difícil, não é fácil, né? Eu até falo porque assim, quando eu gerenciei CLT, né? Então ali eu tinha regras que eu tinha que passar para eles o que a empresa me passava. Então, olha, é essa forma de trabalhar. Quando você está gerenciando uma outra empresa, né? Uma pessoa PJ, ele tem que ser num consenso dos dois. Ó, eu trabalho dessa forma, né? A barbearia Salvage, ela trabalha com esse estilo de trabalho. Você também trabalha? Trabalho, então tudo bem, então vamos fazer essa parceria, você entende? É diferente, é como se fosse uma parceria, quando você trabalha... não tem a questão de cobrança, do desenvolvimento, de como que você lida, tem outro conceito. Eu estava comentando com você que eu gerenciei muita gente nova, né? Meu perfil é ali da galera dos 17, 18 até os 25. No meu início de carreira eu gerenciei muita gente, muitos times com essa média de idade. E aí depois de muitos anos, eu fui parar numa empresa onde eu comecei a liderar uma galera que tinha uma idade superior. Então ali de 25 até 30, 35. E eu sofri muito para fazer essa segunda parte. Mas isso a gente está falando de 20 anos atrás, onde o cara de 20, 30 tinha outra cabeça, diferente do 20, 30 de hoje. E aí a minha pergunta é sobre isso. Você entende que na questão de você alinhar expectativas com as pessoas que você tem hoje no seu comércio e que você tinha quando você gerenciava uma outra empresa, você acha que tem muita divergência? Como que você lida com isso? Edson, a primeira coisa que eu coloco é independente, né? Até para quem estiver assistindo, você está gerenciando pessoas, tá? Essa é a primeira regra de tudo que eu coloco sempre. Se você perguntar para qualquer pessoa que eu já gerenciei, ou que trabalha comigo, ou que já trabalhou comigo, vai falar que o Luan é muito humano. Então, eu penso que a primeira base de tudo, independente de onde você esteja, ou de quem você estiver gerenciando, entenda que são pessoas que têm necessidades, cada uma é uma história diferente. Então, eu concordo plenamente com o que você falou em relação à geração, tá? É assim, a geração de hoje é diferente da geração de 20 anos atrás, né? É outra cabeça. Isso é muito bom, porque também eu sinto que as gerações estão evoluindo, né? Tendo uma postura ali até mais firme, né? Eu falo ali de se eu acredito nisso, é isso e ponto. Então é um pouco mais difícil você colocar talvez até a forma que você trabalha ali para essa geração. Mas com muito respeito, né? Tendo muito respeito, e você sabe, uma coisa que eu sempre coloquei na minha vida, eu não vou reclamar e não vou chorar. Então tem uma dificuldade, então a nova geração ela tem essa dificuldade talvez. Então qual é a forma que eu vou começar, que eu vou lidar com isso? Qual é a forma que eu vou conversar? Como que eu resolvo, né? Como eu vou resolver? É diferente, e ponto, né? Se eu pego um profissional que já tem anos ali de bagagem, ele já vem com uma formação. Então, quando eu pego um adolescente, ou, né, vamos colocar ali um jovem de 20 anos, ele já tem uma bagagem, mas ele tá um pouquinho mais aberto ali para... Luan, eu compro a sua briga, eu vou ali, compro a sua ideia, vamos lá. Então isso é legal. Então você saber entender qual é o benefício de cada geração. Então o jovem ele tem ideias legais,
E quando você pega uma pessoa com mais idade, você tem uma bagagem que, cara, é infinitamente que te traz bons resultados, porque a pessoa já passou por aquilo, ela já sabe, você entende? Então, eu vejo que isso é você tentar, não sei a palavra certa, mas assim, absorver o bom de cada pessoa que você está gerenciando ali, entendeu? E eu acredito muito nisso que você falou, e é uma das coisas que eu mais carreguei e carrego nas equipes que eu liderei. E eu falo muito isso também pra galera, assim, em casa, principalmente. Extraia das pessoas aquilo que elas têm para te oferecer. Sim, sim. Acho que o grande problema de algumas lideranças é que o cara quer que o cara faça uma limonada com uma beterraba, né? O cara só tem uma beterraba, como que ele vai fazer um limão? Uma limonada? Sim, não dá. Não dá. Se você não explicar onde ele vai pegar o limão e como ele transforma aquilo numa limonada, ele vai continuar querendo espremer a beterraba, né? Sim. Então, acho que e aí isso gera frustração. Trazendo esse outro ponto, como é que você lida com a frustração da galera que trabalha com você hoje? Porque todo mundo ali está em busca do mesmo pote, né? Então, o cliente ali é basicamente o mesmo para todo mundo. Isso. Como é que você lida com isso? Qual que é os acordos que você tem com o time referente a isso? Eu vou te falar que você pegou a ferida, eu acho, de qualquer barbearia, tá? É a ferida porque realmente é muito delicado, né? É muito delicado porque o cliente está chegando, quando ele é um cliente novo, ele não sabe por que ele vai ser atendido, né? Só para as pessoas entenderem, a Salvage ela tem em média ali de 1 ano e 2 meses, né? Então ela é recente. Edson, a verdade é que eu fui modificando ao longo do tempo e eu fui entendendo como os meus profissionais, eles saíam com tudo isso, né? Então, pera, vamos ter uma lista da vez? Então vamos ter uma lista da vez. Então né, os profissionais. Então um cliente novo, quem vai ser atendido se ele não tiver preferência, lógico, porque o que eu falo é que o cliente ele tem preferência, o que ele falar, ele olha, eu quero ser atendido pelo profissional tal. Então, com certeza, eu não vou nem debater. Mas quando ele não tem, aí temos uma lista da vez. Mas demorou, tá? Demorou pra gente conseguir entender essa dinâmica. E eu falo, Edson, que assim, eu sou uma pessoa que eu acho que tem que ter regras, tá? No início, né, eu até brinco, quando eu fui montar a empresa, eu falei, nossa, eu vou ser o dono de empresa diferente, Vou fazer aquilo que eu nunca vi no CLT, eu vou fazer na minha empresa, isso, né? Nossa, sabe aquelas empresas americanas que o pessoal tem cerveja, o funcionário... Tipo o Google. Isso. É mó fácil montar o Google. Eu não queria falar, mas já que você falou, mas é exatamente isso. É um tipo de trabalho que eu particularmente eu gosto. Por que eu gosto? Porque você está lidando com um ser humano. Então, eu não acredito que, assim, o Edson, ele trabalha 10 horas e nessas 10 horas ele vai produzir X. Não, se ele não tiver com a cabeça boa, ele não vai produzir aquilo que você precisa. Então, lá com os meninos, né, temos uma rotina ali de fazer reuniões, né? Ali, pelo menos umas 2 no mês tem que ter, para alinhar tudo que está fazendo ali fora do acordo e também tentar pensar em novas ideias, né? Então, eu falo que assim, a barbearia é algo muito novo para mim. Eu tô apaixonado, assim, falando, né, bem a realidade, eu tô apaixonado de trabalhar com esse cenário, até porque eu trabalhei, antes de entrar, né, no ramo barbearia, eu trabalhei 6 anos como estilista de noiva, né? Eu era estilista de noiva. Nossa, que complexidade. Então depois você vai me contar mais sobre isso. E aí é algo completamente diferente. Mas, Edson, o que é bacana é que de todas as empresas que eu passei, que eu chamo de bagagem, eu fui pegando algo bom. Mas você já foi office boy. Até o office boy eu pego algo para colocar hoje na barbearia. Então hoje o atendimento que eu dou para o meu cliente era o mesmo atendimento que eu dava para as minhas clientes quando iam fechar um vestido, porque é um tratamento que eu gosto, o jeito que você vai servir um café, você viu lá, né? Só para você entender, até a forma que você vai oferecer o café para o cliente, isso eu deixo muito claro para os meninos. Você quer um café? Eu posso te preparar um café, eu posso te servir um café. Então tudo isso, e aí é lógico faz diferença. E assim, quando aquele barbeiro ele vem novo, porque assim, existe 2 estilos, né, ali
gritantes de barberia. Onde que são as novas barberias, né, que está bem em alta, que são barberias ali que a gente chama de barberia premium. E tem a barberia comum, que é a barberia que você encontra em bairro. E aí, essa de bairro, ele não tem essa preocupação com a experiência, que é o que todo mundo fala hoje, né? Como é que é a experiência do teu cliente na barberia? Então, todo profissional que entra, a gente foca muito nisso, nesse treinamento da experiência do cliente. Legal, muito Porque bom. corte e barba, eu sei que eu já fiz o teste ali com ele e ele passou. E eu sei que ele corta muito bem e faz uma barba perfeitamente. Até porque senão não iria estar trabalhando com estaria você na equipe. Então a questão é realmente dele ter esse cuidado, né? A gente fala, eu me preocupo muito, Edson, com relação à higiene, à limpeza, né? Então isso eu tem fico no processos e procedimentos, né? pé. Sim, A gente tá chegando ao fim da primeira etapa legal. do nosso bate-papo. E para fechar, eu sempre costumo fazer uma pergunta meio padrão, né? Porque é uma coisa que eu gosto de frisar muito, porque é importante entender como que as pessoas entendem um valor, né? Aham. Para você, lealdade é um valor que você entende como um dos principais, ou você tem algum outro valor que você classifica como mais, assim, o seu carro-chefe pensando lá no seu negócio, tá? Edson, não tem como. Eu acho que lealdade... Eu vou até falar, acho que a frase que a Erika comentou. Frase é inegociável. E eu realmente concordo, porque não tem como. Porque eu não tô 24 horas, tá, na barberia. Até se eu tô aqui conversando, né, tive esse momento aqui, é porque a minha equipe tá preparada para atender lá. Mas eu preciso saber que ele é leal comigo, para poder entregar o meu maior tesouro, que é a minha empresa, na mão do meu funcionário. Então, lealdade, eu não consigo negociar isso. Muito bom. Bom, Luan, chegamos ao final aqui da primeira etapa. Passou rápido, viu? Agora a gente vai ouvir um pouquinho de quem é o Luan por trás do CNPJ. Vamos lá. Beleza? Te aguardo lá em cima então, tá bom? Fechou. Muito obrigado, Edson. Estamos agora para a segunda etapa do Rota do Fundador, como já apresentei para vocês no início, o Sr. Luan Frey. E a ideia do Rota do Fundador é agora, nesse momento, a gente falar sobre quem é o Luan por trás da Salvage, da barbearia. Aí, Luan, a primeira pergunta para você é: por que você foi parar numa barbearia? Edson, é até engraçado falar, porque assim, realmente eu tenho né, esquecendo um pouco da barbearia Salvage, eu tenho uma história ali. Eu comecei como office boy com 16 anos. Sim. Trabalhei ali em torno de 1 ano e meio. Depois que eu comecei a fazer a faculdade de RH, comecei a trabalhar, né, na área corporativa. Depois, como eu comentei no carro, comecei a gerenciar a loja em shopping. E aí depois fiquei 6 anos trabalhando como estilista em uma loja de noivas. Enfim, e aí eu falei, olha, aqui eu sinto que o meu trabalho já foi feito e aí eu preciso agora fazer algo para o Luan. Eu falo porque despertou essa necessidade. Eu falo que até mesmo nas redes sociais algumas pessoas me chamam para falar, para, né, tirar dúvidas de como é que foi, porque também está querendo ingressar ou como, né, em área de barbearia ou em outras, porque a barbearia Salvage ela tá 1 ano e meio basicamente rodando, né? E aí quando eu falei, eu preciso fazer algo, o que seria essa área nova? Eu falei, não quero ir para a área de moda, mesmo com a minha formação, quero algo que as pessoas elas tenham uma necessidade de diariamente estar lá, né? Então, se eu compro uma camiseta, eu brinco até hoje, que se você comprar uma camiseta, pode ser que você só compre uma nova camisa. Daqui a 6 meses, 5 meses, né? Dependendo até mais. E eu falei, não, o homem ele tem que cortar o cabelo ali de 10 a 15 dias. Falei, então eu vou me jogar nessa área. Comecei a fazer alguns cursos, né? Fiz curso no Sebrae, no Senai, mas não voltado para tanto como barbeiro. Falei, eu não vou exercer a função, eu vou mais gerenciar, enfim,
eu vou liderar ali a área. E aí foi isso, eu falei, cara, eu vou focar nisso. Eu fiquei ali em dúvida, eu amo café, e aí eu fiquei ali na dúvida entre montar uma cafeteria e uma barbearia. Mas aí olhando os dois cenários, estudando as duas possibilidades, eu falei, não, eu vou montar uma barbearia, e graças a Deus que eu montei, assim, tá dando muito certo, mas foi realmente ali por opções, nunca foi assim, desde criança, não. Eu até falo em um vídeo lá no nosso Instagram sobre isso. Eu não tive uma experiência muito boa quando criança, ali em ambiente de barbearia. Porque eu falo que antigamente você ficava sentadinho, né? Você lembra? Ficava uma fila ali de um monte de homem, criança, esperando o barbeiro, né? O profissional ali cortar. Eu quero montar uma barbearia que o homem, ele saia do trabalho, ele trabalha ali no escritório, venha, se sinta bem. Então, até quando eu tenho o treinamento com os meninos, eu falo muito sobre isso, né? Sobre o respeito. Então, lá, a Barbearia Selvagem, a gente sempre, o nosso legado é respeito. Então, respeite qualquer pessoa que entrar, até porque, Edson, lá na nossa barbearia, eu atendo muito mães. Eu tenho até mulheres também que cortam lá. Então, eu tenho mães que, não sei se vocês viram, mas tem uma cadeira de massagem. Então, vi. É o xodózinho ali das mães. Então, normalmente, a mãe, ela deixa o filho ali com o barbeiro, e aí ela pega aqueles 20, 30 minutos que o filho tá cortando, ou fica batendo papo ali comigo na recepção, ou fica fazendo uma massagem ali, né? A gente oferece de cortesia para os nossos clientes. Então eu falei, eu quero que a pessoa se sinta à vontade. Ou o homem, ou a criança, ou a mãe que leva o filho, ou até mesmo a mulher que hoje frequenta bastante barbearia. Tem hoje várias mulheres que fazem um corte mais ali, né, que a gente fala que é o Joãozinho, então mais curtinho, mais navalhado. Então eu quero que qualquer pessoa que entre lá se sinta muito à vontade, entendeu? Sim. Você sabe que tem uma coisa, essa parte do programa, ela surgiu com o objetivo da gente entender qual era a vocação das pessoas, né? E na primeira parte do programa você fala muito sobre gostar de gente. Sim. Então, eu acho que faz todo sentido você ter aberto uma barbearia, né? Não tem lugar, assim, que é onde você vai ter um contato maior com pessoas do que uma barbearia, por exemplo. Eu achei muito legal você falar da questão do café. O café, ele tem essa função, né, de aproximar, né? Então isso é bem bacana. Quando você pensou em abrir a barbearia, você começou a fazer os cursos lá no Sebrae, tal, o que passou na sua cabeça a nível de serviço? O que você pensou, né? Porque barbearia tem um monte. Como que o Luan pensou que ele podia ajudar as pessoas com o seu talento, né, através da barbearia? O que você, Luan, podia entregar para o seu cliente da barbearia? Realmente você falou e é verdade, assim, a cafeteria e a barbearia, ele tem essa conexão de você estar muito presente ali com o teu cliente, né? Quando eu comecei a estudar ali, enfim, essa questão de experiência, né, como eu falei no carro, e realmente as pessoas, quando um empresário, né, um microempreendedor começa a entender que realmente a questão, né, de você trazer essa experiência para o cliente, isso é muito importante. Só para você ter uma noção, Edson, que eu falo muito até em todas as reuniões, eu falo para os meninos. Quando você vai num açougue, você vai comprar carne, mas você tem uma experiência ali. Mesmo que seja uma experiência curta. Porque se você for num açougue e o rapaz for super grosso com você, te pegar a carne naquele saquinho e te entregar na mão, você vai para casa com aquele saquinho, não foi uma experiência boa. Se você for, né, muito bem atendido, ele te colocar numa sacolinha para você carregar até em casa, é uma outra experiência. Então a experiência, ela tá muito ligada em qualquer comércio. Então eu quis trazer essa experiência para o nosso cliente. Então quando o cliente está ali aguardando, tem uma cadeira de massagem de cortesia, então ele fica ali nesse momento relaxando. A questão de São Paulo, eu acho que assim, vamos falar da realidade, né? São Paulo, ele estressa um pouquinho por conta de trânsito, a poluição sonora, a poluição visual. É isso, sabe? Assim, então essa experiência de quando o cliente chegar lá, eu sempre quis que ele se libertasse desse estresse. Então tem vários clientes que quando, né, vai me conhecendo, ele fala, nossa, Luan, melhor hora do meu dia é quando eu chego aqui. Parece que eu tiro um pouco desse estresse. E eu quero cada vez mais trazer isso para o nosso ambiente. Realmente, eu brincava que assim, eu queria ter um spa e uma barbearia junto.
E eu tô tentando construir isso lá na Barbearia Selvagem. Então, cadeira de massagem, hoje, né, a limpeza de pele ele vem com ozônio, então eu tenho a máscara também, que ele é com um LED, então ele se sente ali naquele momento. Porque é muito difícil. Eu vou te falar que assim, eu nunca entrei dentro de um spa, mas barbearias quantas? Então por que não ter essa experiência de ter um spa dentro de uma barbearia? Então a gente pode dizer que você é o guardião da experiência do cliente dentro do seu negócio. Assim. Eu acho que combina mais com toda a experiência que você trouxe pra gente, né? E isso é muito válido porque hoje eu avalio muito isso, né? Custo está vinculado à experiência. E não necessariamente ao valor do negócio, né? E é muito bacana isso. E eu queria que você contasse, nesse período que você estava aí já da barbearia, né, que estava nessa parte do impacto, você teve trocas, né, de equipe. Sim. Você teve, com certeza, momentos que você ficou ali. Será que faz sentido eu ter isso aqui? Ou você já pensou em ter outro tipo de comércio? Eu falo que quando você vira um empresário, você tem que ter uma questão um pouquinho de tudo, né? De liderança, de gestão. Eu falo, ontem mesmo eu tava ali fazendo a conta, que é conta disso, eu tenho que pagar isso, mas então é meio que você tem que equilibrar um pouquinho de tudo, né? Então, assim, hoje, realmente, a parte de gestão, ele é um pouquinho mais difícil. Não tem jeito, porque com conta é muito exata ali, né? Eu falo que o exato ele é muito fácil. Eu tenho X dinheiro, as contas vão pagando, enfim. Mas o gerenciar pessoas, ele é um pouco mais complicado. Então, teve um momento, sim, Edson, que assim, será que é isso? Ok, é o que tá entrando o dinheiro, mas é isso que eu quero? Porque sim, estressante, sim. Eu não vou colocar só flores ali e falar, olha, é muito fácil, porque não é, né? Eu acho que quando já tiveram algumas pessoas que vieram me perguntar sobre abrir algo, e eu falo que a primeira coisa você tem que estar com a sua saúde mental muito, muito bem, né? Porque assim, e são ondas em cima de ondas. Então, quando você acha que aquela onda passou, calma, que vem uma onda ainda mais alta, e aí você vai aprendendo a lidar com isso. Hoje eu aprendi a lidar com isso. Então, quando vem um problema muito grande, eu não sou um robô, eu sou um ser humano. Então, eu tento ali entender, até onde está fazendo mal para minha saúde mental. Então, eu tento ali ter o meu momento também. Então, eu falo que você não pode esquecer que atrás de um empresário, né, enfim, tem um ser humano ali na frente. Aproveitando esse gancho que você trouxe agora, que é a questão do como que você desopila, porque ao contrário do que as pessoas pensam, ser empresário no Brasil principalmente é uma das tarefas mais complexas que existe. Sim. Não tem uma árvore de dinheiro, né? Você não tem uma árvore que você vai lá, tira um dinheirinho igual no joguinho do The Sims, né? Sabe o joguinho do The Sims? Sim. Tinha lá a árvore de dinheiro. Não tem. Não tem. Então é uma coisa muito complexa. Como é que você desopila? É que assim, eu vou até voltar um pouquinho antes, fica à vontade, aqui né? Você que manda. Eu venho de uma realidade muito simples, tá, Edson? Eu nasci e fui criado no Jardim Romano, que é extremo Zona Leste. E os meus pais vêm de uma realidade que assim, eu falo pra todo mundo, e eu vim a primeira vez comer McDonald's com 18 anos. A primeira vez que eu fui na praia, a minha faculdade eu tinha o dinheiro certinho, né, quando eu fiz RH, eu trabalhava como office boy nas ruas e pagava a faculdade de RH. E aí, dava o dinheiro certinho, não tinha, às vezes eu comia, pra ser muito honesto, no banheiro. Então eu levava uma fruta ali, e aí eu comia no banheiro, porque aí os meus amigos, vamos no McDonald's. Eu não tinha dinheiro pra comer no McDonald's. Só que eu sempre batalhei, né? Os meus pais, graças a Deus, me deram essa base, então, de ter essa questão da honestidade e batalhar. Então, o que eu falo pra qualquer pessoa, né, que me pergunta, independente da sua realidade, você consegue alcançar. Só que se você também estiver disposto a enfrentar coisas difíceis. Eu enfrentei muitos anos trem cheio, em horário de pico, eu trabalhava CLT e sempre dei o meu melhor para conseguir, como você falou, esse dinheiro ele não brotou, ele não saiu do nada, foi com muito suor. Então hoje, Edson, eu dou valor a tudo. É isso, assim, é a gente entender
que essas coisas simples, elas também têm um prazer, não perder o prazer. A gente não pode... você entende? Então, assim, hoje o meu prazer, ele tá nas pequenas coisas. E a sua rotina, pensando na saúde física, mental, como é que você trabalha isso aí? Tem essa rotina ou tá ainda em projeto? O meu tá em projeto. O meu também tá em projeto. 40 anos. Não, o meu também tá em projeto. Eu não vou mentir. Mas fisicamente você tá melhor que eu. Eu não vou mentir, o meu ainda tá em projeto. E já é muito difícil. Quando eu falo assim, agora a barbearia tá andando sozinha, os nossos funcionários estão, enfim, tocando. Falei, agora eu vou me inscrever na academia, agora eu vou começar a me alimentar melhor. E aí, nesse momento, que aí vem essa outra onda e me tira. Hoje não é prioridade, tá? Hoje a prioridade é a barbearia Salvagem, sim. Legal. E aí, então hoje realmente não está sendo a prioridade. Mas o mental você cuida? Sim. Luan, a gente está chegando ao fim e antes da gente terminar, tem algumas perguntas que eu acho importante te fazer. Não, você gosta de filme? Gosto. Me conta aí um filme que você já viu ele várias vezes e que ele, toda vez que você vê, você sempre acha alguma coisa diferente. Eu vou puxar para uma das minhas formações, né? Eu amo o filme O Diabo Veste Prada. Bom. Não tem como. Eu acho que eu fui a única pessoa que chorou no 2. Todo mundo dando risada no cinema e eu chorando. Porque foi aquela história. Quando saiu o primeiro, eu tinha 12 anos ali. E aí era uma realidade que era o meu sonho, trabalhar com moda, e eu sabia que eu nunca ia trabalhar, né? Na minha mente ali era até um sonho quase impossível. E aí quando eu assisti o primeiro, eu tinha 12 a 13 anos, eu falei, nossa, que coisa encantadora, sabe? Assim, dos olhos brilhar. E aí quando eu assisti esse segundo, eu entendi que aconteceu na minha vida, né? Trabalhar com noivas ali 6 anos, criar vestidos. Eu falei, cara, eu realizei um sonho. Então é um filme que me pega muito por isso, porque era uma profissão que eu acreditei que eu não ia conseguir alcançar e que hoje eu falo que assim Deus colocou realmente na minha vida. Hoje eu não atuo mais como estilista, mas hoje eu sou muito grato porque realmente eu realizei esse sonho que para mim era algo, sendo bem realista, é impossível, assim. Muito bom. Diabo Veste Prada, pra mim, é um filmão que tem muitas lições ali. Muitas. A gente pode tirar muitas coisas óbvias e não óbvias dali. Me conta agora sobre o que você oferece de serviço na barbearia, como que as pessoas podem acessar lá, quais são os canais. Faz um pouco aí da propaganda aí do seu negócio. E primeiro eu quero agradecer, né, pelo fato de você ter topado o desafio de ser um dos parceiros do programa. A Barbearia Salvagem, ela está patrocinando o programa Rota do Fundador, a segunda temporada inteira, então é um grande patrocínio, assim como a Happiness também é uma das patrocinadoras principais e a primeira pessoa que comprou a ideia do programa e que ajuda a gente nessa empreitada aí, tá bom? Conta aí, Luan. Eu vou agradecer, porque assim, como eu te falei no começo, Edson, eu sou fã do seu trabalho, porque realmente quando eu fui estudar ali no Sebrae, no Senai, ele mostra algo muito exato, mas que não é tão uma realidade. Como eu te falei, são ondas. E eu cheguei a assistir vários programas seus com a Érica, com o Túlio, enfim, a Michelle. E eu comecei a entender que realmente a minha história é muito parecida com a de todos. Cada um tem as suas versões, mas que a dificuldade vem. E aí quando você começa a entender em casa, quando você quer ser um líder, quando você quer montar uma empresa, você começa a entender que essas histórias são reais. Então isso é muito bacana. Então por isso que com certeza esse tipo de programa tem que ser apoiado com certeza, né? Eu acho que tem que, na verdade, ser cada vez mais. Agora, falando da barbearia, a barbearia está localizada na rua Domingo Agostinho, 88. Ele está literalmente na frente do shopping do Tatuapé. Os nossos serviços, né, como boa parte das barbearias, fazemos corte, barba, limpeza de pele, que é uma limpeza de pele quem faz... eu fiz hoje, é muito bom. E é algo muito bacana, porque tem todo o processo da limpeza, depois vem uma máscara com LED, enfim, que tem a sua função. Todo tipo de coloração, tem cliente que pede para fazer um cabelo rosa, azul, luzes, platinar,
E todos os tipos também de alisamento, né? Que é o botox, progressiva, selagem, relaxamento, enfim. Então todos esses serviços são feitos. Hoje a nossa rede, né, as nossas redes sociais, a principal é o Instagram, que é Barberia Salvagem. Vai estar por aqui assim, né? Aqui, ó. Aqui. E é isso, é muito fácil. A boa parte, né, do nosso atendimento é agendado. Ah, Luan, mas se eu chegar sem ter agendado? A gente sempre deixa ali algum profissional ali vago para atender os clientes também de rua. Mas se você tiver aquele horário ali, já sabendo qual é o profissional que você quer ser atendido, você pode mandar no nosso WhatsApp ou realmente no nosso Instagram, ele já te direciona para o nosso site de agendamento, que é pelo app Barber. Muito bom. Luan, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Foi uma honra poder conhecer a sua história. Obrigado. Eu espero que o público goste daquilo que você trouxe aqui pra gente. E é isso, a vida é real, né? Só que muitas vezes a gente, no digital, nem tudo dá para você mostrar como é de fato. Sim. Mas a gente, nesse projeto aqui, tem o cuidado de tentar ir mais para próximo da realidade possível. Realidade. Sim. Bom, gente, foi um prazer. Esse é mais um Rota do Fundador, hoje com o Luan Frei. E o próximo pode ser você. Vem, tô esperando.